o que é que tu acha do... Porque gestão é diferente de empreendedor, tá? O empreendedor, ele pode entrar ali numa área de até... Ele pode ter muito conhecimento e pouco resultado, como a gente estava falando no lance da Ferrari. O cara pode vender uma Ferrari e não precisa ele ter, né? Uhum. Eu já falei isso para você. O que que tu acha de onde o profissional de educação física ele deve começar, né, para ter o que a gente defende, que é um CNPJ, ter um futuro como profissional de educação física e de sucesso? Eu sempre digo assim, que você falou bem, empreender não é a mesma coisa de gestão. A gestão ela vai ser executada depois que eu tenho o processo de empreendedorismo aplicado. E eu entendo que empreendedorismo são 3 coisas. Liderança, pessoas e processos. Se eu tenho uma boa liderança, que é o cara que vai pensar o negócio, que ele vai estruturar, que ele vai ter a ideia, que ele vai enxergar qual é o problema das pessoas para poder solucionar. E isso é que faz vender as coisas, é solucionar o problema das pessoas. Exatamente. Se eu tenho uma boa liderança, que é isso que vai enxergar tudo, se eu tenho boas pessoas, ou se eu consigo ter o setor mais importante de qualquer empresa, na minha visão, é o RH. É a hora que eu vou escolher a pessoa certa para estar no lugar certo. Ninguém vai saber fazer tudo sozinho, não dá, ninguém cresce sozinho. Isso Às vezes você tem o produto e não consegue vender. Às vezes você tem a coragem e não tem a mentalidade. A gente tem muito isso no jiu-jitsu. Às vezes você é um cara muito bom de técnica, só que você não tem um emocional para competir. Entendeu? Aí tem que ter um professor, um mestre, para que ele tente dosar e tu consiga usar essa técnica dentro da competição para segurar até emocional para tu Por isso que conseguir grandes ganhar alguma professores são grandes líderes, né? Exatamente, Principais treinadores isso são mesmo. grandes líderes. Então, quando você tem uma boa liderança, você tem pessoas envolvidas, engajadas no processo, capazes, competentes para executar, e processos muito bem descritos e delineados, aí você vai se tornar um empreendedor. Esses 3 passos, para mim, são passos que definem o que é empreendedorismo. E aí eu posso levar para qualquer área. Para o personal trainer, para o cara que tem uma clínica, para o cara que tem uma empresa, para o cara que tem uma escola. São 3 passos fundamentais. A partir daí, que aí você falando, são só 3 palavras, são 3 palavras que aí cai um bocado de coisa dentro de cada uma delas, onde você vai trabalhar individualmente cada setor. A partir daí é que você vai fazer a gestão de cada uma delas. Falando de pessoas, que talvez seja, quando me perguntam qual é a parte mais complicada, eu digo, é na hora das pessoas. Eu acho que eu me dei bem no empreendedorismo, na educação física, enfim, porque eu gosto de gente. Eu gosto de gente. A gente se conhece há muito tempo. E eu sou um cara que eu adoro estar com pessoas. Na época de salão de academia, eu era o que atendia os alunos mais complicados. Eram os alunos que os professores, ninguém queria ficar com eles, eu ia lá, atendia, se relacionava e criava uma afinidade. Então, quando a gente entende que a gente precisa das pessoas para que todo mundo cresça, a gente começa a desenvolver alguma coisa. Então, para mim, você gostar de gente, você ajudar a desenvolver as pessoas, vai fazer que seu negócio cresça e aí vai voar a tua gestão. Eu tenho uma frase que fala, eu uso entender para atender. Isso. Entendeu? Então você tem que entender a pessoa para aí você conseguir atender, passar o treino. Eu sempre falo isso no personal high level. Queria complementar essa questão de gestão de pessoas, que realmente é a parte com certeza mais complicada, né? E eu gosto de sempre citar, assim, são 2 verbos, na verdade, né? Que é o que a gente está fazendo hoje aqui. A gente está para servir as pessoas, seja lá qual profissão for, e se conectar com pessoas. É verdade. Então, se você tivesse propósito de servir ao próximo, né? Esse aluno complicado que você pegava lá na academia, poxa, eu sei que eu posso ajudar essa pessoa, então eu tô servindo. Contando só uma história, por exemplo, eu montei um treinamento essa semana para o zelador do prédio do condomínio que eu atendo um aluno meu. O zelador me parou ali no elevador e eu montei um treinamento para ele. Legal. Então são coisas que nós vamos fazendo, que essas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que vão fazendo a diferença, né? Então a nossa profissão ela vai continuar nessa crescente, né? Cada vez mais respeitada e tal. E se conectar com pessoas o tempo todo, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu não conhecia a Andrea pessoalmente, por exemplo, então a gente está o tempo todo se conectando, tentando criar produtos novos, novas alternativas para a gente contribuir cada vez mais para a sociedade.